aquele livro que você já ouviu falar, ganhou de presente ou deixou esquecido na estante há meses? Aqui no podcast Tá na Estante a gente traz uma resenha honesta em forma de conversa bem humorada com quem já leu e compartilha sua opinião. Se você vai gostar do livro ou não dá pra te prometer, mas a nossa ideia é que você termine esse episódio com uma nova perspectiva sobre a leitura. Afinal, se tá na estante, tem história! Sejam bem-vindos, leitores, a mais um episódio do Tá na Estante. Eu sou a Carolina. Eu sou a Valentina. E hoje a gente vai falar sobre Hills of Shivers and Shadows, de Pam Godwin. Este é o quadro Leitura Proibida, um espaço para explorar o lado mais sombrio do romance, onde relações intensas, obsessivas e moralmente questionáveis são analisadas a partir de seus conflitos, tensões e dilemas, sem spoilers, mostrando como essas histórias provocam reflexões sobre desejo, poder e limites. Preparados para tirar mais um livro da estante? Consagrada no âmbito dos dark romances, a autora Pam Godwin é conhecida por suas histórias intensas e emocionalmente provocativas. Em 2014, ela deixou a carreira de analista quantitativa para se dedicar integralmente à escrita. A autora atendeu a 3 universidades e viajou o mundo por 7 anos, experiência que influenciou a construção de seus cenários e personagens. Hills of Shivers and Shadows é o primeiro livro da trilogia Frozen Fate, que mergulha no subgênero do romance sombrio e de sobrevivência. A história centra-se em Frank Novak, uma mulher que é abruptamente sequestrada de sua vida cotidiana e levada para uma cabana remota no Alasca. Frank se encontra à mercê de 4 homens selvagens e enigmáticos: Denver, Cody, Leo e Wolf. Cada um deles possui seus próprios segredos sombrios e desejos distorcidos, e Frank é trazida para a cabana como um presente para os irmãos. A narrativa se desenrola como um thriller de sobrevivência, onde Frank precisa lutar para se manter viva em um ambiente hostil e isolado, enquanto tenta desvendar os mistérios que cercam seus captores e o motivo de seu sequestro. O livro explora temas de poder, amor e resistência, com Frank navegando por uma complexa dinâmica de lealdade, atração e perigo entre os homens. A história é descrita como intensa e sombria, com reviravoltas que mantêm o leitor engajado na jornada de Frank para entender e possivelmente escapar de sua nova realidade. Acho que a primeira coisa que a gente deveria deixar claro ao falar desse livro é deixar bem explicadinho para quem não sabe o que é um dark romance, porque não é todo mundo que consome esse tipo de gênero. E acho que também não é um gênero também tão popular abertamente. Eu acho que é um gênero que tem o seu clubinho ali. É bem nichado. Então, por definição, o dark romance é um subgênero do romance que explora relações amorosas em contextos sombrios, intensos e muitas vezes perturbadores. Muitas vezes é acompanhado de avisos de gatilho, já que pode abordar conteúdos sensíveis para alguns leitores. Lê-se muito, né? Porque são muitos gatilhos, às vezes, dependendo do livro. Eu acho que se tu se interessa ou tem curiosidade de abordar ou começar a ler um livro de dark romance, é bem importante que tu leia, né, essa parte de avisos, de gatilhos, pra ver se alguma coisa vai te impactar negativamente. Porque, realmente, o livro ele envolve temas muito pesados. Porém, uma coisa que eu queria deixar clara é que o romance em si geralmente não tem a maioria das coisas mais pesadas. O contexto e as histórias e as tramas dos personagens envolvem coisas pesadas que geralmente estão nos gatilhos, mas entre o romance dos dois ali, é mais romance mesmo. É uma pegada meio eu te amo, você é tudo pra mim, só que passa um pouco dos limites do normal. É quase uma obsessão, o amor do protagonista perante a mocinha. Mas geralmente as coisas mais pesadas não envolvem os dois. Claro que existem gatilhos, principalmente sexuais, entre os dois, que fica numa linha tênue entre consentimento, às vezes não consentimento, fica uma coisa meio nublosa, mas geralmente entre os dois é uma coisa mais romance, e o resto do livro é gatilhos mais pesados, porque a história é pesada, né? Era isso que eu ia comentar, que às vezes a obsessão e a intensidade dos sentimentos dos personagens são assim justamente por conta do contexto intenso e pesado que rola em volta. Todas as dificuldades, os problemas que cercam aquele relacionamento fazem com que o sentimento acabe sendo tão obsessivo e intenso entre os dois.
Eu reparei isso. E eu acho que isso define bem qualquer dark romance. Eu acho que tem pessoas que realmente colocam histórias absurdas nessa categoria de dark romance, que são absurdamente fetichistas e erradas, acaba manchando, entre aspas, todo esse gênero que já é bem polêmico por si só, sabe? Mas eu, Carol, adoro dark romance. É um gênero de livro que eu gosto muito, mas realmente, pra tu achar um livro que se destaca no meio deste mar, tu tem que selecionar bem os livros que tu vai ler, tu tem que pesquisar bastante, porque tem muita coisa ruim e tem muita coisa que é só abuso disfarçado de amor. Verdade, e que romantiza, às vezes, coisas que não é pra romantizar. Eu acho que esse é um alerta importante que, quando vai ler esse gênero, é bom pesquisar e ver o contexto da história, porque tem muita coisa que passa do ponto. Acho que esse é o grande cuidado com esse gênero. Porém, também tem muitas obras boas, criativas e... Como este livro. Que são maravilhosamente bem escritas e que tu entende todo o contexto. Por que as pessoas são assim? Porque, cara, independente do livro que tu vai ler, precisa ser bem escrito e precisa ser um livro bom. Ser coerente. Sentido. Tem muitos livros populares de romance até por aí que, na minha opinião, não são tudo isso que eu genuinamente não gosto. Mas se o livro é bem escrito, não tem como tu não gostar. Independente do gênero. Por conta dessa coerência, né? E a autora desse livro, em todo o livro, ela foi muito coerente no sentido de deixar tudo muito bem amarrado. Todos os acontecimentos têm um porquê e ela explica o porquê das coisas serem daquela forma. E não no sentido de justificar comportamentos errados, mas a gente consegue entender o contexto das ações de todos os personagens. Isso é muito... eu acho que quando se trata de temas sensíveis, é muito difícil fazer isso de uma forma tão boa que nem ela fez. A maneira que ela conduziu a narrativa me surpreendeu absurdamente. Porque eu achei esse livro uma recomendação até meio flopada do TikTok sobre quem gosta de dark romance, assim, e tal. E esse livro me chamou a atenção, pesquisei. Eu falei assim, vou dar uma chance. Comecei a ler o livro e me surpreendi absurdamente com o conteúdo, porque eu não tava esperando nada e esta mulher me entregou absolutamente tudo. Que incrível. Entregou suspense, porque o livro todo te faz questionar com a Frank tudo que tá acontecendo. Tu pensa 1000 coisas, tu imagina 1 milhão de coisas. E quando se revela o que tá realmente acontecendo, nossa, mas eu nunca pensaria nisso. Não é nada do que tu imaginou, né? Não, nunca. Na minha mente nunca conseguiria chegar. Verdade. O ponto que era, o contexto. Eu também senti isso. Esse foi o primeiro livro que eu li desse gênero de dark romance por indicação da Carol, porque eu sempre tive um pezinho atrás com esse gênero, pensando assim, mas não sei se eu gosto desse tipo de livro, não sei se eu vou dar uma chance, mas... Depois eu falei, eu quero corromper essa mulher. Depois que tu me deu essa indicação, eu pensei, bom, vou dar uma chance. E me surpreendi muito positivamente, porque, como eu disse, eu acho que a autora, mesmo falando de tópicos muito sensíveis e moralmente questionáveis, ela conseguiu trazer uma profundidade para cada um dos personagens e a história de cada um, como que eles chegaram até ali. E a própria trama eu achei muito criativa. Tudo que acontece, logo no início, pra mim, já me pegou de surpresa. Porque eu pensei, nossa, eu não imaginava que era isso. Por esse homem que ela tinha sido sequestrada, quem é ele? Eu já fiquei chocada, pensando, meu Deus, o que é isso? A forma como tudo aconteceu já foi chocante no início pra mim. E ao longo do livro foi indo, me chocando, até o final, sabe? Foi me surpreendendo. Porque o livro começa com ela sendo sequestrada. Então tu já fica meio pensando, meu Deus, o que tá acontecendo? Isso. Fica tão bem amarrada, te faz realmente colocar no lugar da Frank. E todos os questionamentos dela em relação a absolutamente tudo são muito válidos. Ela não é uma protagonista que ela fica parada e ela aceita e ela chora, só lamentando as coisas que estão acontecendo com ela. Ela
Nossa, uma das melhores protagonistas que eu já li. Eu também. A mulher é unstoppable, a mulher é incrível. Ela é muito forte, ela é muito determinada e, sinceramente, Inteligente. é absurdo. É absurdo. A personalidade dela, pra mim, foi uma das mais incríveis que eu já li nos últimos tempos. Mocinhas e protagonistas. Isso. Porque tudo que ela faz, tu pensa, meu Deus, essa mulher é um ícone. Tipo, cara, ela tá na pior situação que tu pode imaginar. Ela tá literalmente comendo pão que o diabo amassou. E ela vai lá e ela não aceita as coisas que estão acontecendo. Ela vai lá e questiona, ela vai lá e bota todo mundo no lugar, sendo que ela tá literalmente entre 4 homens gigantes que ela não conhece, no meio do nada, sem apoio nenhum. Então é muito interessante a forma que ela se põe, a forma que ela não desiste. É incrível, gente, ela não desiste. De tentar sair, de tentar achar um jeito de escapar, ou de, sabe, sair daquela situação. Mas ao mesmo tempo ela consegue ter um olhar que ela quer saber mais sobre as pessoas que estão ali também, sobre o que tá acontecendo, sobre toda a carga pesada que envolve naquela casa, com as pessoas, com os irmãos ali. Então eu acho que a Frank é uma protagonista rara. Eu nunca li outros livros de Dark Romance, mas já me passa uma sensação de que personagens como ela não são tão comuns. Não são tão comuns. Já li alguns Dark Romance e ela é muito fora da curva. Porque ela tem uma força, assim, interior e ela age de maneira que eu nunca vi em outros romances, até romances comuns, protagonistas de livros de fantasia, etc, que tu imagina que é uma pessoa super forte. Eu não vi, sabe, esse comportamento em muitas mocinhas de livros muito populares por aí. Ela é simplesmente incrível. E eu acho que, assim, é todo esse dilema, porque ela era casada quando ela foi sequestrada, tinha todo esse dilema também de ela pensar no marido dela, porque ela tinha brigado com o marido dela, daí tinha todo esse dilema emocional, que ela tava muito frágil, ela ficava pensando pra voltar pro marido dela. Todas as fases das emoções dela ali dentro, desde quando ela entrou, daí depois foi mudando, e por que foi mudando, e o raciocínio dela foi, assim, sensacional. Eu me identifiquei em muitos momentos pensando o que eu faria nessa situação. E geralmente o que eu faria é o que a Frank fez. No sentido assim, que as coisas vão se desenrolando e eu concordo plenamente com as decisões dela. Eu concordo plenamente com os raciocínios que ela tem sobre o que acontece. Então é muito legal a gente se identificar tanto com um personagem nesse sentido. E essa força dela, eu fiquei pensando agora enquanto a gente falava, essa força dela ao longo da história é muito interessante como isso irradia para os outros personagens. Parece que ela sendo do jeito que ela consegue inspirar aqueles que estão ao redor dela. De serem pessoas mais fortes também, serem pessoas que se impõem e, enfim, achei incrível. Porque a casa é comandada pelo Denver, digamos assim. E eles meio que estavam conformados com as coisas que estavam acontecendo. Tinha uma dinâmica muito estabelecida entre eles e todo mundo respeitava essa dinâmica e aceitava o que era o destino deles, que nada ia mudar. E ela, com tanta determinação, ela, que a gente falou, influenciou eles a tentar achar uma outra saída ou tentar ver o que eles poderiam fazer. Questionar essa dinâmica de poder que tinha ali com o Denver, que é o sequestrador dela, né? Então é bem interessante a forma que a autora vai trazendo reflexões sobre poder nesse livro, envolvendo relações familiares, relações amorosas, e de uma forma muito escancarada, claro, nesse livro, mas levanta tópicos bem interessantes. Mas realmente, assim, acho que é uma leitura muito envolvente em todos os aspectos, porque eu não consegui muito largar, assim. Eu também. Eu queria muito saber qual que era o propósito. Por que ela tinha sido sequestrada? Por que ela tava ali? E o
que era que eles falavam? Porque eles só falavam de uma barganha, de um acordo. Pra isso, acordo aquilo, acordo não sei o quê. E o Denver meio que dava a entender que ela realmente era um presente, né? Que nem a gente falou na sinopse. Pra eles. E ela não entendia qual que era o propósito. Por que foi ela ser sequestrada? Por que ela tava ali? E a maneira da narrativa de deixar isso um mistério, e crescendo essa... Nossa... Eu achei muito impactante quando finalmente revela o que é. Eu também. Porque tu fica chocada. Tipo assim, cara, como assim? Não dá. Tu jamais imaginou que era aquilo, né? Jamais. Esse é o ponto. Jamais. E nada, sério. Uma coisa desse livro que não é nem sobre o plot em si, chocante, mas tudo sobre esse livro tu jamais consegue imaginar. É isso. O que vai acontecer? Não é um livro nada previsível. Eu nunca consegui prever em nada. Pra mim, tudo foi uma surpresa. Por mais que eu pensasse em 400 coisas, eu não consegui prever em nada desse livro. Eu também. Por isso que eu falei que já desde o início, assim, desde o momento inicial, quando ela é sequestrada, pra mim, já começou a ser surpreendente. Porque eu ficava pensando, tá, mas agora talvez vai acontecer isso. E não acontecia nada a ver com o que eu imaginei. Era uma coisa... Pior. Era uma coisa muito pior. Era muito mais profundo do que eu imaginei, sabe? Então, é interessante porque às vezes a gente lê os livros que envolvem essas temáticas e acaba ficando um pouco raso, né? Tu já consegue perceber, tá, era por causa disso e, enfim. Mas nesse caso é tudo é muito profundo, tudo é muito... Tem uma razão por trás daquilo estar acontecendo e é tudo muito planejado pelos personagens e sei lá. E no romance finalmente acontece. Sim. É muito surpreendente. Fica tão envolvida naquela situação. Eu imaginava que seria uma coisa, daí depois foi com outra pessoa, outra coisa. Eu tô com uma certa expectativa sobre o romance e não foi a minha expectativa, foi outra coisa. E interessante isso, porque é tão bom ser surpreendido nos romances e se desenrolou de um jeito muito bom. O romance nesse livro é muito bom. Conforme os personagens vão lidando com as questões, eles vão se aproximando, criando uma conexão cada vez mais forte. E quando vê, é quase que uma coisa natural que eles fiquem juntos. Então, tu vê que é uma construção aos poucos que eles vão se aproximando e o romance acontece. E importante destacar também que esse tipo de livro, Dark Romance, costuma ter cenas de hot, né? Sexo explícito. E nesse livro, eu particularmente achei tudo muito bem escrito, muito... Nossa, tudo é muito bem escrito o livro. Em Até as cenas... momento é cringe. Não. Né? A gente não sente aquela vergonha alheia de estar lendo uma coisa assim. É tudo muito bem escrito, muito bem contextualizado. Até as coisas mais absurdas. Não é uma coisa que tu pensa, tipo, ai, tá, ok, nossa, isso foi muito clássico da Dark Romance. Não. Nossa, tudo muito bom, muito bem escrito, assim. Eu não consigo nem... Pra mim foi o melhor Dark que eu já li. Tu foi o primeiro, né? Aí eu já tô, assim, com a régua lá em cima agora pros próximos, porque eu fico pensando, nossa, esse já foi tão bom. Eu espero que os próximos sejam tão bons quanto, né? Porque esse aí foi um incrível, 5 estrelas que não sei, talvez vai ser difícil alcançar esse patamar. Talvez os próximos livros da trilogia sejam tão bons quanto, eu espero. E outros livros da autora também imagino que tenham essa mesma pegada, assim, de contextualizar bem tudo que acontece, de explicar o porquê das coisas. Então, eu fiquei pensando também que talvez nos próximos livros dessa trilogia, outros romances surjam. Porque como tem vários personagens... Assim, eu já li o 2, né? A Valentina não leu ainda, então só tô observando ela aqui de canto de olho, tipo... Eu acho que tem outras coisas pra acontecer, entendeu? Em termos de romance. Então, eu tô bem curiosa. Tem uma coisa também, que esse livro me destruiu. O final. Verdade. Ai, gente, sério. Pra mim foi É que é tudo tão bem escrito, se apega tanto às pessoas. Eu me apeguei tanto. Aquela dinâmica ali entre eles. E cada personagem tem sua característica que te conquista aos poucos também. E tinha um personagem... Ai, gente. E no final acontece uma coisa muito triste.
É. Então... Que é uma semana chorando. Eu lembro que eu tava no trabalho, porque eu gosto de ler no trabalho, né? Também tem isso. E eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, me desidratar. E aí todo mundo começou a perguntar, mas Carolina, tu tá bem? E eu fiquei, não, eu não tô nada bem. Meu Deus do céu. Eu ficava Imagina essa cena. chorando. Eu não consegui lidar. Que inclusive pra mim é chocante que a Valen não chorou. É que foi tão chocante esse final pra mim que eu fiquei meio sem reação. Aconteceu essa cena final muito triste ali e eu fiquei assim, não é possível. Em estado de negação, eu fiquei. Porque eu pensava, não, gente, não, isso não aconteceu. Eles vão dar um jeito. Não vai terminar assim. E termina assim. E termina assim, spoiler, Não, termina sério. assim. A maneira que esse livro termina é assim, ó, tira porrada e bomba. Parece que não tem um momento de descanso também. É tipo assim, o negócio vai se escalando, vai se escalando, vai se escalando. E quando esse livro termina, tu pensa, meu Deus, fudeu. É. Agora o negócio fudeu. Não sei o que vai acontecer. Deixa muito em aberto pra ler o próximo. E isso eu adoro. Quando um livro termina e tu fica assim, meu Deus, preciso urgentemente ler o próximo pra saber o que vai acontecer. Eu acho que é assim que se faz livros em série. O final Nossa, tem que estar enganchado com o próximo. Bombástico. Muito bom. Sensacional. Muito bom. Também precisamos comentar que este livro, infelizmente, ainda não tem tradução para português. Então, somente em inglês. A gente resolveu fazer o episódio mesmo assim, porque é uma história muito boa para esse gênero. A gente quis começar da melhor forma esse quadro, escolhendo um livro maravilhoso que nós amamos para começar, mas infelizmente para quem lê em inglês é possível ler, mas para quem não lê em inglês é um ponto negativo. Porém, é uma história que vale a pena e eu espero que em breve seja publicado no Brasil, porque eu acho que vai ser um grande sucesso. Eu também acho, porque tem tudo. E é um livro muito surpreendente, tu não consegue largar. Mas eu acho que vale a pena a leitura, sim, eu recomendo sim. Eu também. espero muito que o Dark Romance seja visto com melhores olhos, digamos assim, porque tem histórias muito boas, genuinamente muito boas. Tem muita porcaria nesse meio desse gênero, mas esse não é um deles. Esse livro é muito bom e recomendamos super. Recomendamos super. Nossa, eu como pessoa que tava com um pé atrás de ler esse gênero por medo dos temas tão sensíveis, posso falar que é maravilhoso, é ótimo, surpreendente e pode ler tranquila que, por mais que sejam coisas pesadas que os personagens passam e seja chocante em muitos momentos, é muito bom, tu entende o contexto e, enfim, a autora arrasou. Arrasou. Nossa, ela escreve muito bem. Sim, tô bem curiosa pra ler o próximo. Eu também. Tô me segurando pra não ler o terceiro. E se você concorda com as nossas reflexões, discorda de algum ponto ou pensou em algo que a gente não falou, por favor, deixe nos comentários. O nosso intuito é criar um espaço de troca de ideias e opiniões sobre literatura. Se você gostou, não deixe de compartilhar o episódio com seus amigos. Isso nos ajuda a continuar incentivando a leitura. Obrigada por escutar até aqui e até o próximo episódio. O Tá na Estante é um podcast independente, produzido por Carolina Soni e Valentina Refosco, e está disponível no Spotify e no YouTube. Siga nossas redes sociais, @TaNaEstantePod, para acompanhar todas as novidades e outros conteúdos. Nos vemos no próximo livro!